Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Só a Bíblia. Nesse canal nós estudamos os temas mais simples e os mais difíceis de entender das Sagradas Escrituras. E aqui nós usamos somente a Bíblia para interpretar os temas mais difíceis de entender. Formas interessantes de marcar a Bíblia e muito mais. Se você é novo por aqui e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos que estarei postando 2 vezes por semana. Hoje estamos estudando uma série do livro de Daniel, decifrando os enigmas do livro de Daniel. A gente já fez 2 capítulos, o capítulo 1 e o capítulo 2. Hoje nós vamos estudar o capítulo 3. Se você ainda não viu os 2 primeiros vídeos, 2 primeiros capítulos, tá na descrição desse vídeo aí, só você entrar e ir lá e assistir para você entender a série completa do livro de Daniel. Então vamos lá? Então estamos aqui no capítulo 3 do livro de Daniel. E vamos ver aqui o que a gente vai aprender nesse capítulo aqui, ó. Mas antes a gente vai fazer uma breve recapitulação do capítulo anterior. Eu uso aqui esse material bem ilustrado para facilitar mais ainda o entendimento aí do livro de Daniel. Vamos lá. No capítulo 2 a gente estudou o sonho do rei Nabucodonosor. Ele teve um sonho, ele sonhou com uma grande estátua, porém ele não lembrava desse sonho no dia seguinte. Ele ficou meio perturbado por causa do sonho. O que ele fez? Ele chamou os magos, lá de Babilônia, para que alguém pudesse dizer para ele o que ele tinha sonhado e também dessa interpretação para ele. Então ele fez um decreto de morte que ele ia matar todos os magos, de lá de Babilônia. E um deles também estava no meio deles lá, Daniel. E o que aconteceu? Daniel foi chamado na presença do rei. Daniel pediu um tempo para o rei, para que ele pudesse buscar a Deus, para que Deus pudesse mostrar para ele o que o rei tinha sonhado e desse a interpretação. Então o rei tinha sonhado com a grande estátua. Daniel foi lá e deu a interpretação para ele, falou o que significava cada parte daquela estátua, cabeça de ouro, os braços e o peito de prata, os quadris de bronze, as pernas de ferro. Então Daniel começou a falar para ele o que ele tinha sonhado e também deu a interpretação. E a gente viu aqui uma pedra que foi lançada do monte sem auxílio de mão nos pés dessa grande estátua. E a gente vai ver no decorrer do estudo de Daniel o que significa cada parte dessa estátua. No capítulo 2 a gente já entendeu que a cabeça que era de ouro da estátua significava o Império Babilônico, que é o rei Nabucodonosor. E aí mais para frente a gente vai entender o restante das outras partes, qual que são os próximos impérios dessa estátua aí. A gente vai ver no decorrer do estudo do livro de Daniel. Mas agora vamos aqui no capítulo 3, amigos. Vamos ver o que vai acontecer aqui no capítulo 3. Vamos lá. Aqui na Bíblia, que nós olhamos aqui, vou dar um zoom aqui para a gente chegar melhor aqui. Aqui no capítulo 3, o livrados os companheiros de Daniel na fornalha de fogo. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura, 6 de largura, levantou-o no campo de Dura, na província da Babilônia. Interessante que essa estátua ela é feita de ouro. Você lembra que na estátua do sonho que ele teve, a cabeça era de ouro? Então, ele fez o quê? Uma imagem toda feita de ouro. Por quê? A gente vai entender ali, quando a gente for pegar o material ali ilustrado, a gente vai entender melhor. O que ele fez? Então, o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então ele fez essa imagem, chamou ali os governadores para a consagração daquela imagem. E o que ele fez? Ele fez um decreto ali, a gente vai ver aqui, Ele fez um decreto para que todas as pessoas se curvassem diante da imagem que o rei Nabucodonosor tinha mandado fazer, Então se juntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E ele falou aqui, nisto o arauto apregoava em alta voz. Ordenou-se a vós outros, ó povo, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do salteiro, da gaita de foles e toda sorte de música,
vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então ele fez essa imagem. Quando tocasse a trombeta, tocasse os instrumentos musicais ali, todas as pessoas de todas as nações que estivessem ali deviam se curvar diante daquela imagem. E é interessante que, como Daniel tinha 3 amigos, o nome desses 3 amigos a gente viu aqui na página anterior, que é Ananias, Misael e Azarias, né? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses 3 jovens estavam ali e foi tocado ali os instrumentos musicais, e interessante que eles não se curvaram diante daquela imagem, né? O que acontece? Vamos lá, agora vamos fazer o resumo aqui. O decreto de morte, que é o que o rei Nabucodonosor fez a grande imagem. Ele estava pensando, né, no que Daniel tinha interpretado o sonho para ele, e ele viu que outros impérios iam tomar o império babilônico. E ele pensando que meu império não vai passar para outro de forma nenhuma. E o que ele fez? Fez uma grande imagem feita toda de ouro, porque ele não queria que o reinado dele passasse a outro. Aqui diz assim, ó, Nabucodonosor não queria que seu reino passasse a outro. O rei manda construir uma imagem toda de ouro, porque no sonho do rei, Babilônia representava a cabeça de ouro. Isso aqui está exatamente o que a Bíblia tem apresentado. Não tem nada de informações aqui que está em alteração, certo? Então aqui está mostrando só o que estava lá escrito. E o que acontece? Então o rei fez a grande imagem, e aqui entra essa parte aqui, ó, o decreto, né? Interessante que, ó, no capítulo 2 teve um decreto, né? Decreto de morte, certo? Porque alguém deveria interpretar para o rei, e quem não interpretasse seria morto. Aqui, mais uma vez, no capítulo 3 agora aparece mais um decreto, né? Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do salteiro, da gaita de foles, de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Essa seria a consequência de quem não se prostrasse diante daquela imagem. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia. Quem são esses? Sadraque, Mesaque e Abednego. Que esses são os nomes que o rei colocou neles 3. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantastes. Esses 3 jovens não se curvaram diante daquela imagem. Mas onde que eles aprenderam nas escrituras que não deveria se curvar diante de imagem nenhuma? Se você olhar lá na lei de Deus, nos 10 mandamentos, o primeiro mandamento fala para a gente não ter outros deuses diante da gente, né? E não, o segundo mandamento, não fazer imagem de escultura e nem se prostrar diante delas. Então eles tinham a lei de Deus na vida deles, e na prática o que eles fizeram? Não se curvaram diante da imagem do rei Nabucodonosor. E a gente vai ver o que acontece. Pelo decreto a gente já sabe que, quem já conhece a história já sabe que eles foram lançados na fornalha de fogo. Mas então, o rei fez o decreto, e quem não se curvasse seria mortos. Mesmo diante da morte ali, amigos, em obediência à palavra de Deus, eles não se curvaram. Então o que acontece? O rei, imediatamente depois que o rei ouviu essa notícia dizendo que 3 jovens não fizeram caso, né, da ordem do rei, o que o rei fez? Mandou chamar os 3 jovens. E aqui o rei, furioso, mais uma vez dá mais uma chance para que eles pudessem se curvar diante da imagem. E sabe qual foi a resposta dos 3 amigos de Daniel para o rei Nabucodonosor? Ele diz assim, ó, está no capítulo 3, versículo 16. Vamos acompanhar aqui na Bíblia, capítulo 3, versículo 16. Vamos lá, está escrito aqui, ó. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder. Responder o quê? Que eles deveriam se curvar, né, diante da imagem. O rei tinha dado o decreto, e aí eles respondem: quanto a isso, né, quanto a isso não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, olha a confiança que os 3 amigos de Daniel tinham em Deus. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. Se não, ou seja, se ele não nos livrar da fornalha de fogo, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes.
Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atasse a Sadraque, Mesaque e Abednego e o lançasse na fornalha de fogo ardente. Então o rei ficou furioso com os 3 amigos de Daniel e mandou acender 7 vezes mais a fornalha de fogo. E eles foram lançados dentro da fornalha de fogo. E o interessante é que quando eles estão lá dentro, era 3, né? Quando eles estão lá dentro, o rei observa de longe a fornalha de fogo e olha só o que ele diz. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram matados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse, o rei falou novamente: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então, o próprio Cristo, meus amigos, aparece dentro da fornalha de fogo para proteger os 3 amigos de Daniel, né? E o que acontece? O que a gente aprende com isso? Aprende com isso que a gente leu lá no capítulo 1, a gente leu essa passagem aqui, que está em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Se você quiser dar uma olhadinha aí na sua Bíblia, lá fala o seguinte: aqueles, Deus falando, né? Aqueles que me honram, eu honrarei. E exatamente esses 3 jovens honraram a Deus em obediência aos mandamentos dele, diante da imagem, eles não se curvaram de maneira nenhuma, e o próprio Deus aparece ali e protege eles por causa da fidelidade deles na presença de Deus, né? Eles não se curvaram de maneira nenhuma, mesmo em fase da morte, não se curvaram para nenhum Deus. E ali a gente vê Deus miraculosamente protegendo os 3 amigos de Daniel. E aqui ele sai de dentro da fornalha de fogo, sem nem cheiro de fumaça eles tinham. Meus amigos, o nosso Deus é poderoso o suficiente para nos livrar de uma fornalha de fogo. Nem tempestade pode nos abalar. Aqueles que estão firmados na rocha, nada abala uma pessoa que está em Cristo Jesus. Meus amigos, que nós temos nas Sagradas Escrituras provas o suficiente que Deus é um Deus de amor e que protege aqueles que o amam. E mesmo se, e o próprio Cristo falou, mesmo se a pessoa, quem crê em mim, mesmo que morra, eu ressuscitarei. Então Deus prometeu de todas as formas salvar você, sua família, todo mundo. Só basta a gente colocar nossa confiança nele, colocar em prática a sua vontade em nossa vida, né? Que a gente vê as bênçãos de Deus acontecendo. E aí, mais uma vez aqui, continuando, mesmo no capítulo 3, ele faz outro decreto. E olha só o último decreto que ele faz, ele diz assim, ó: portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então aqui a gente vê, né, Nabucodonosor reconhecendo o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que tirou eles dentro da fornalha de fogo intacto. Então esse é o nosso Deus, meus amigos. Pode confiar 100% nele, não importa a circunstância. Deus é poderoso para nos livrar. Então é isso aí, meus amigos. Acabamos de estudar o capítulo 3. Lógico que aqui a gente não estuda todos os versículos que está aqui no capítulo 3. Mas de uma forma resumida, aqueles que já conhecem a história já sabem que aqui tudo a gente está mostrando que exatamente está lá nas Escrituras Sagradas, né? Que é uma forma bem mais resumida. Então aqui, só dar uma recapitulação, né? O rei Nabucodonosor, depois da interpretação do sonho que Daniel falou para ele, né? O que ele fez? Fez uma grande imagem de ouro, fez a grande imagem de ouro, porque a cabeça daquela estátua que ele tinha sonhado era de ouro, e ele não queria que o império dele passasse para outro, ele fez uma imagem toda de ouro. E ele fez um decreto que todas as nações e línguas deviam se curvar diante daquela imagem, né? E quem não se curvasse seria lançado na fornalha de fogo. Os 3 amigos de Daniel não se curvaram, o rei ficou furioso, foi lá
lançou esses 3 jovens na fornalha de fogo e Deus miraculosamente protege os 3 amigos de Daniel e ele sai de lá de dentro intacto, irmãos, porque Deus é poderoso para qualquer situação. Tudo é possível para Deus. Então é isso aí, meus amigos. Se você gostou desse tipo de conteúdo, quer saber mais o que vai acontecer no capítulo 4, no capítulo 5, até o capítulo 12 do livro de Daniel, se você não quer perder de forma nenhuma, só se você se inscreve aí no canal, ativa o sininho aí, que próximo vídeo a gente vai estudar o capítulo 4, certinho? Então é isso aí, meus amigos. Deus abençoe você e sua família e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.